É motivo de muita alegria para mim e de muita honra estar aqui, né? Porque logo no início da minha conversão eu conheci mulheres de Deus que me ensinaram a orar, que acreditaram em mim, que oram, a missionária Madalena também, que oram pela minha vida, oraram pela minha família, e hoje eu estou aqui, porque nós cremos num Deus do impossível. Quando ninguém creu, o Senhor creu. Quando ninguém achou que ia dar certo, o Senhor falou, vai dar certo. Por isso nós estamos aqui. Eu já quero agradecer a Deus a minha rica oportunidade que Ele me concede, a missionária Madalena pela confiança, aos pastores desta casa, que Deus possa abençoar a senhora, o seu ministério grandemente. Eu trago a paz do meu esposo, não pôde estar aqui comigo porque nós dirigimos uma igreja lá na Avenida Celso Garcia, uma igreja do Evangelho Pleno em Cristo. Trago a paz do meu pastor, o apóstolo Rodrigo Salgado, que me confiou, e eu estou debaixo de bênção para a glória de Deus. Amém? Eu peço que você abra sua Bíblia, eu não vou fugir do tema. Deus falou comigo quando eu estava na consagração hoje pela manhã, e para honra e glória de Deus, Ele é fiel, Ele confirma, Ele tira todas as dúvidas, então nós não vamos fugir do que o Senhor está falando conosco. Peço que você abra no livro de Gênesis, no seu capítulo 18, a partir do verso 9. Amém, irmãos? Eu prometo ser bem rápida e objetiva naquilo que o Senhor tem para falar, porque o Senhor já vem falando desde a abertura do culto. Se você está atento, você já entendeu que nós servimos um Deus do impossível, um Deus que te trouxe a esta casa para te renovar, para trazer esperança naquilo que não tem mais esperança para você. A palavra do Senhor nos diz assim: e disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, eila aí está na tenda. E disse, certamente tomarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Aleluia, Deus. Eu vou ler novamente para que isso fique gravado, não somente na nossa mente, mas que nós possamos levar isso para o resto da nossa vida, gravado nos nossos corações. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Aleluia. Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. E você vai lá no capítulo 21 comigo, no verso 1, que vai nos dizer assim. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E você se aceita dando glórias ao Senhor. Eu quero compartilhar algo com os irmãos que o Senhor colocou no meu coração mediante esta palavra. E como a nossa missionária disse, quando se é colocado um propósito no nosso coração de fazer uma campanha, ele é direcionado pelo Espírito Santo. E quando ele direciona, ele sabe as pessoas que ele quer alcançar, ele sabe as pessoas que ele quer trabalhar. Então eu estava em casa orando, Senhor, mas o que falar, o que falar? E o Senhor falou, eu já falei, eu dei o tema de Sara, eu dei o tema que não há nada impossível para mim. E eu ainda fiquei relutando, porque nós como seres humanos, às vezes, nós relutamos.
Às vezes nós queremos fazer da nossa vontade. E o Senhor persistiu em falar. Eu dei o tema, não há nada impossível para mim. Aí o Senhor me fez lembrar de quando um dia eu estava numa vigília. Eu estava sentada na última cadeira. E nós estávamos numa casa de recuperação. Todos nós estávamos juntos. E eu estava começando a caminhar com Cristo. E se levantou uma missionária e veio na minha direção e ela falou para mim: eis que Deus te diz que um dia tu serás pastora. E eu ri. Só que eu não ri como Sara por dentro. Eu literalmente ri. Eu falei: como assim? Nunca. Imagina, eu acabei de aceitar Jesus, de me reconciliar. Tem tanta coisa ainda. Para ser uma pastora tem tanta coisa. E naquele momento eu ri. Só que se passou o tempo. Porque é tudo determinado no tempo do Senhor. Passou o tempo, foram muitas lutas, foram muitas provas que me deram estrutura. Porque nada que o Senhor permite que eu e você passe não seja para adquirir estrutura, experiência. Então, às vezes, nós ficamos chateados: Senhor, por que eu estou passando por isso, por aquilo? Para. Isso vai te dar estrutura. Isso vai gerar em você maturidade espiritual. Isso vai te levar a lugares que você jamais imaginou. Aleluia, Deus. Naquele momento eu jamais imaginei que um dia eu poderia dirigir uma congregação. Ou que eu poderia estar aqui ministrando a palavra. Porque eu estava tão presa diante da minha situação, que eu não conseguia enxergar. E quando eu estava vindo no caminho, eu passei na casa da minha irmã, da irmã Maria, e Deus colocou uma pergunta ao meu coração quando eu estava dirigindo o carro, e eu até anotei e falei: Senhor. E Deus falou para mim: fala para a minha igreja, nós estamos vivendo a fé de Abraão ou a dúvida de Sara? O que nós estamos vivendo no dia de hoje? De hoje. Talvez você tenha vindo desde o primeiro dia da campanha. E Deus está falando: qual é a fé que você está vivendo? A de Abraão, que não tem limites? Ou você está vivendo a dúvida da Sara diante das promessas que eu te fiz? Aleluia, Deus. Porque de nada adianta nós estarmos numa campanha se nos falta o principal, que é a fé. Que é crer no impossível. Que é crer naquilo que nós não estamos vendo. E é sobre isso que eu quero falar nesta tarde. Talvez o teu milagre não chegou ainda porque falta fé. Talvez o teu milagre você não alcançou porque no meio da caminhada você se envolveu tanto com o problema que a sua fé ficou abalada. E Deus está falando: hoje vou renovar a fé de crente neste lugar. Deus te trouxe para renovar a tua fé, para te dar força, para trazer à tua memória aquilo que te traz esperança na presença dele. Quantas lutas você passou e por alguns momentos você falou: meu Deus, eu não vou conseguir. E o Deus do impossível deu uma porta de escape. E olha você aqui hoje. E porque diante desta situação que você trouxe no altar nesta campanha, você tem se deixado desanimar. O Senhor falou ao meu coração: filha, tem mulheres e homens naquele lugar que estão desanimados, desacreditados daquilo que eu falei. Irmãos, eu erro, missionária erra, nós erramos, mas a palavra do Senhor passa céus e terra, e ela é fiel, ela não muda. No tempo certo ela se cumpre na minha e na tua vida. E eu quero começar falando um pouco de Abraão, da fé de Abraão. Abraão, o Senhor chegou a ele e falou para ele: sai da tua tenda, sai da tua parentela,
Vai para uma terra que eu te mostrarei. Você sabe que fé é essa? De você sair do seu comodismo, de você sair da zona do conforto para atender um chamado de Deus. E quantas vezes o Senhor fala para você: ei, mulher, te levanta, te posiciona, que eu entro nesta causa. E você não quer fazer. E você não quer fazer. Por quê? Por falta de fé? Por falta de crer naquele que está mandando você ir? Por falta de crer naquele que está falando que tudo vai dar certo porque ele está contigo? Abraão não temeu, Abraão foi sem saber para onde ia, mas ele confiava no Deus do impossível que ia conduzi-lo. E o Deus do impossível não mudou. Se nós orarmos, o Senhor abre porta. Se nós orarmos, o Senhor nos dá direcionamento. Porque Ele não deixa os seus enganados. Não deixa. Então Abraão foi. Seu sobrinho Ló foi. E eles estão caminhando, e eles estão no deserto. E num certo momento, Abraão conhecia quem era Deus. Se você for ler no início do versículo, é muito bom que você leia. Não lê só o da campanha, mas para que você tenha um entendimento, porque como já foi falado aqui, nós não podemos ter a nossa vida baseada por emoção. Nós temos que ter a nossa vida baseada por convicção. Que Deus nos amou de uma tal maneira que entregou o seu Filho para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Para que amanhã, quando Ele nos chamar, nós viveremos a vida eterna. Então isso é convicção. Convicção que Deus é o Deus do impossível. Independente do que você esteja vivendo, Ele não mudou. Ele é o Deus do impossível. E Ele não vai mudar. Quem muda somos nós. Quem nos afasta da promessa somos nós. Quem duvida e murmura do poder de Deus sou eu e você. Ele permanece o mesmo, com as mãos estendidas, porque a palavra vai me dizer que Ele não está com os ouvidos agravados e nem com as mãos encolhidas, para que não possa me abençoar e te abençoar. Então Ele não mudou. Ele permanece o mesmo. Quem muda somos nós. Quando nós nos deixamos envolver com as situações que para nós é impossível. Nós nos envolvemos tanto com a situação. Nós ficamos tão preocupados com a situação que esquecemos que o nosso Deus é um Deus maior do que todos os problemas. Que Ele pode resolver tudo. E que nesta tarde Ele te trouxe aqui para te falar que Ele vai entrar nesta causa. Que nada que você tenha feito na presença dEle, Ele não vai te recompensar. Só que nós precisamos entender que é no tempo dEle. Porque quando nós precipitamos o nosso passo, nós pagamos um preço. Toda atitude tem uma consequência. Seja ela boa ou seja ela ruim. Já foi falado aqui que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Continua esperando no Senhor. Continua no posicionamento que Ele te mandou ficar. Não retrocede, não olha para trás. Ainda que esteja difícil, fica firme. Porque Deus não dá nada para ninguém despreparado. Porque Deus jamais vai te perder por conta de uma promessa. Vai perder a sua alma. Deus vai te preparar. Deus vai te capacitar. Deus vai te moldar, vai lapidar o teu caráter. Deus vai te fazer ser o que você não era quando não estava na presença dEle. E isso dói. Isso dói. Porque nós não queremos andar da maneira que Deus quer. Nós queremos ser independente. Nós achamos que sabemos de muito, mas nós não sabemos nada. Se não for pela presença, se não for pela misericórdia e pela graça, nós nada seríamos. Nada. Nada. Então Deus muitas vezes tem que nos lapidar. Tem que abrir um buraco dentro de nós
para nos mostrar quem realmente nós somos. Porque uma coisa é fato, irmãos. Eu estava vindo e eu falei, Deus, que palavra é essa? Você vir para a igreja e trazer a sua Bíblia e vir para a igreja uma vez na semana e todo domingo, não significa que você tenha fé. Pode ser costume, pode ser obrigação, pode ser qualquer coisa, não significa que você tenha fé que o Senhor nos pede. Porque o Senhor fala que nós não vivemos por vista. E o problema é que tem pessoas neste lugar que só querem viver por vista. E Deus está falando, ei, te chamei para viver por fé. Não foi por vista. Quem vive por fé vive o sobrenatural de Deus. Vive o sobrenatural. Agora quem vive por vista tem uma visão limitada de quem é Deus. Tem uma visão limitada, aonde só a sua visão alcança. Agora, quando você vive por fé, você vê além. Você profetiza além. Você agradece o milagre já vendo ele acontecendo. No início dessa campanha, você que participou desde o início, já era para você estar agradecendo o teu milagre. Porque você vive por fé, você colocou no altar e o altar não deve nada para ninguém. O Senhor vem e opera. Mas parece que nossa fé só consegue ser motivada por vista. Quando nós vemos o pior, às vezes nós estamos tão acostumados a viver de milagres dos outros do que do nosso próprio milagre. Verdade. Nós estamos acostumados a contar testemunho que a irmã conseguiu, que a irmã fez, e não contamos o nosso. Por quê? Nós estamos crendo mais no milagre da irmã do que no nosso. Porque nós estamos como Sara. Sara, ela riu por quê? Porque ela falou, nunca que isso vai acontecer, porque a minha situação hoje não permite. Eu sou velha, eu tenho 89 anos. Isso era para ter acontecido lá no início. Agora não mais. Agora não vai acontecer. E nós nos esquecemos, como talvez Sara se esqueceu, que o nosso Deus, ele sonda pensamentos e coração. E o que nós temos pensado nesses últimos dias? Pode ser que nós não estejamos falando com a nossa boca, mas nós já pensamos. E o que a gente tem pensado? Como que a gente tem agido com o nosso pensamento? Será que nós estamos santificando nossos pensamentos? Será que nós estamos sendo retas e íntegras na presença do Senhor também com os nossos pensamentos? Ou no nosso pensamento a gente só tem murmuração? Ou no nosso pensamento a gente só tem, porque a irmã conseguiu e eu oro mais e não consegui? O que nós estamos pensando? Nós temos um Deus do impossível, que nada foge dos olhos dele. Os olhos dele estão em todas as partes. Ele sonda o coração e a mente. Só que Sara naquele momento se esqueceu e ela riu. E ela desacreditou daquilo. Imagina, comigo não. Talvez porque ela não tinha a mesma fé que Abraão. Porque se você ler o texto, Abraão não falou nada. Porque Abraão conhecia. E a fé dele estava firmada no Deus do impossível. Aleluia, glória a Deus. E ele não falou nada. Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? E Abraão continuou calado. Então Deus perguntou a Sara, porque Sara tinha tido aquela atitude. E sabe o que é o pior de tudo? Sara negou. E o pior de tudo é quando nós cometemos erros na presença do Senhor e não admitimos isso. Nós queremos colocar a culpa em todo mundo. Mas nós não chegamos no altar e pedimos perdão. E Sara negou. Não, eu não ri. E Deus repreendeu a Sara. E sabe o que eu amo da palavra?
Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas em um momento da vida dele, Davi pecou. Era para Davi estar na guerra. Era para Davi ter se levantado e estar na guerra, e Davi decidiu ficar no palácio. E quantas vezes é para mim e para você entrar na brecha pela nossa família, pelos nossos filhos, mas nós queremos ficar no palácio. Nós não queremos pagar o preço. E Davi, por uma escolha de não ter ido para a guerra, onde era o seu lugar, ele estava passeando no palácio e viu Betseba. Por quê? A mente dele estava vazia das coisas que Deus mandou ele fazer. E muitas vezes nós somos assim. Nós deixamos o comodismo, nós deixamos a preguiça nos roubar. Não, Deus, monte não. Deus, consagração 7 horas da manhã. Não, tá frio. Não vou. Se não pagar preço, não vê a glória de Deus. Se não se colocar na brecha, não vê a glória de Deus. Não vê. Porque andar com Cristo, irmãos, não é fácil. Não é. Se você não tiver, como a missionária falou, firmado na palavra, tampando as brechas, posicionado como um soldado valente que Deus te chamou, não vai ver glória. Não vai ver. Porque o reino de Deus é ganhado à força, não é ganhado à preguiça, sentado no sofá. Vale a pena ver de novo. Não é. Deus lindo. Não é. É a força. É quando você está cansado, mas você sabe que Deus colocou algo na sua mão e você tem que se levantar para fazer. É quando Deus te desperta na madrugada para você orar por alguém que você nem conhece e você fala: não, Senhor, eu vou fazer, e não voltar a dormir. É você se colocar na posição. E Davi naquele momento não foi. E o que aconteceu? Ele viu uma bela moça tomando banho. E aí a sua mente pensou, desceu pro coração e o plano foi arquitetado. Irmãos, ninguém se distancia de Deus de uma hora para outra. Ninguém se distancia de Deus. Ninguém cai. Eu caí. Não, irmão, peraí, teve um processo. Começou no pensamento, depois foi pro coração, depois foi até que chegou o ato. Não é de uma hora para outra. E quem é que se distancia? Nós. Quando nós saímos do centro da vontade de Deus. Quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus pede. Quando a gente deixa a preguiça nos dominar. Ou quando a gente deixa a incredulidade. Ah, Deus, eu estou orando há tanto tempo, mas o meu marido não vem, não se converte. Eu estou orando há tanto tempo pelaquela providência. Ei, é no tempo de Deus. Não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. É no tempo dele. Se ele mandou, faça. Somente porque ele sabe o que faz. Então Davi arquitetou o maior plano da vida dele. E diante daquela atitude de Davi, teve uma consequência. Teve uma consequência, não só com o filho que gerou com Betseba, mas a espada ficou sobre a casa de Davi, por conta de uma atitude. E às vezes, possa ser que você está vivendo algo na tua casa, vivendo uma situação que você já não consegue mais lidar, porque você já está sufocado. E aí Deus manda eu te falar agora, quais são as tuas atitudes? O que eu te mandei fazer que você não fez? O que é que você tem negligenciado que é para você fazer? Mas nós acostumamos esperar pelos outros. Nós chegamos, irmã, ora por mim. Irmã, paga o preço por mim. E Deus está falando, ei, eu te chamei. O meu negócio é contigo. O meu negócio não é com quem ficou em casa. Porque Deus fala com quem está presente. Porque não é menino para mandar recado. Ele não é menino. Então Deus te chamou. Te chamou para se posicionar.
te chamou para fazer o que Ele está mandando. Então não vai ter consequência ruim. Então você vai ver a sua casa restaurada. Você vai ver os teus familiares na presença de Deus. O teu milagre vai chegar. A tua vida vai ser plena em Cristo. Não vai mais haver murmuração se você se posicionar. E sabe o que eu acho tão lindo de Deus? Porque talvez o Senhor poderia ter trazido essa palavra de confronto para mim e para a tua vida no primeiro dia. Mas o Senhor sonda os nossos corações. E sabe qual é a intenção que você adentrou a estas portas. E talvez a tua intenção neste momento esteja sendo a intenção errada. Deus vai te dar milagre? Vai, porque o Senhor tem prazer de nos abençoar. Mas primeiro Deus vai tratar na tua vida. Deus vai tratar no teu coração. Deus vai tratar nas tuas atitudes que não estão agradando a Ele. Como já foi falado. Deus trata primeiro em nós, irmãos. Enquanto eu estava orando, eu ia para a igreja e orava: Senhor, trabalha na vida do meu esposo. Senhor, para ele ser mais amoroso. Senhor, e só pedia. E aí um dia eu tive a oportunidade de ficar de frente com uma mulher de Deus. Ela falou para mim: não é o teu marido que tem que mudar, é você que tem que mudar. Através das tuas atitudes, a mudança chega. Só que não. Só que nós estamos acostumados a vir para a igreja e pedir pela mudança do próximo. Nós não conseguimos nos render aos pés do Senhor e se humilhar e falar: Senhor, eu sou grossa mesmo. Senhor, muda aqui, Jesus, me dá mais paciência. Senhor, trabalha aqui. Não, nós não queremos. Nós só queremos pedir para o outro. Só que primeiro é aqui, ó. Se Deus te trouxe primeiro para os pés dele, primeiro é em você. E através do teu testemunho, Deus muda, trabalha na vida de quem você ama. O nosso testemunho fala mais do que palavras. A nossa mudança fala mais do que palavras. A tua mudança não precisa falar mais nada. Quando você menos perceber, o teu varão está entrando na porta. Eu creio, glória a Deus, aleluia. Quando você menos perceber, o teu filho, você vai estar sentado e ele vai adentrar e sentar do teu lado. Porque é a tua mudança. Se não há mudança, é porque você está vivendo um evangelho de emoção. Evangelho de emoção não muda. O evangelho que muda é o que nos confronta com o nosso pecado, com as nossas atitudes. E talvez você esteja aqui, como eu falei que Deus não manda recado, e você sabe qual o evangelho que você está vivendo. Você está vivendo o evangelho como Abraão, com uma fé absoluta, com uma conduta reta? Ou você está vivendo a dúvida de Sara, que dentro da igreja é uma coisa, quando sai da porta para fora é outra. Quando chega em casa, em vez de acolher com amor, porque você é uma mulher sábia, você bota para fora. Quem faz a obra é o Espírito Santo, não é você. O seu papel é orar, é se colocar na brecha, é subir monte, é descer monte, é tratar com carinho e amor, porque é o Espírito Santo que convence. E às vezes nós queremos colocar Jesus a goela abaixo, do nosso jeito. E não é assim. Nós semeamos a palavra. E depois de semear a palavra, você vai regar com as tuas orações. E deixa que o Espírito Santo dá crescimento. Aleluia. Só que às vezes nós não temos paciência para isso. Nós não temos, queremos de uma hora para outra. E por isso que Deus está falando: ei, o meu negócio é contigo hoje. Porque você não pode sair de uma campanha onde eu estou afirmando que eu sou Deus do impossível da mesma maneira. E permanecer da mesma maneira. Eu tenho poder para fazer as coisas acontecerem. Você não pode sair daqui da mesma maneira. Você tem que sair daqui com a convicção que Deus é um Deus do impossível. Mas você tem que fazer a sua parte.
Porque o que é possível para mim e para você fazer, Deus não vai fazer. Porque Ele é Deus do impossível. Aonde o nome dEle é glorificado. Aonde a nossa mão não alcança. Ele entra e opera o milagre. E o que nós temos feito para este milagre acontecer? O que nós temos feito para este milagre acontecer? Qual tem sido as nossas atitudes? Irmãos, eu fui numa palestra de mulheres no sábado e a palestrante falou assim: ser crente dentro da igreja é muito fácil, e da porta para fora. E no WhatsApp, e no Facebook, eu não tenho nada contra. Redes sociais é tudo. Mas como nós estamos nos comportando? Será que as pessoas podem olhar para nós e falar assim: aí vai uma grande mulher de Deus, aí vai um grande homem de Deus? Que testemunho nós estamos dando? Que testemunho nós estamos dando? Qual é o testemunho que eu e você estamos dando na presença do Senhor? São essas as perguntas que o Senhor quer fazer para mim e para você nesta tarde. O Senhor te trouxe aqui nesta tarde para que você reveja os teus conceitos. Ele não mudou. Ele é o Deus do impossível. E você tem mudado na presença dele? Porque uma coisa é fato, irmãos. Quando nós aceitamos o chamado do Senhor e levantamos a nossa mão, nós estamos no primeiro amor. Nós oramos sem limite. Nós consagramos de manhã. Nós vamos no culto à tarde. Se alguém chama para a vigília, nós vamos também. E com o passar do tempo, como nós ficamos? E quando as lutas começam a chegar, como nós ficamos? Será que nós continuamos com esse primeiro amor, aonde não tem limites para buscar o Senhor, não pelo que Ele pode fazer, mas por apenas a presença dEle? Só por isso. Só pela presença dEle. Só pela gratidão, pelo que Ele faz por mim e por você. Você já parou para pensar quantos livramentos o Senhor já te deu no dia de hoje? Verdade. Só de hoje, eu nem vou falar dos passados. Verdade. Só de hoje. E às vezes nós estamos tão envolvidas com coisas e pessoas que nós fazemos uma oração. Tem o nome dessa oração? Quando eu lembrar eu falo. Mas nós fazemos uma oração que nós só pedimos. Só pedimos. A gente dobra os joelhos já pedindo. Já pedindo, já pedindo, já pedindo. E a palavra de Deus nos diz que para nós orarmos é no mínimo 1 hora. Então você pensa, se você ficar 1 hora só glorificando a Deus, o que Ele não vai fazer na minha e na tua vida? Para depois você expor as tuas necessidades. Para depois você expor as tuas necessidades. Quando eu vim para a igreja, eu vim com as convicções erradas. Eu estava num casamento destruído. E eu vim com a convicção não de conhecer Jesus. Eu vim com a convicção que Deus ia restaurar meu casamento. Com a convicção errada. Fiquei. Até que um dia Deus falou assim: basta. Não é isso que eu tenho pra você. Acabou. Não é isso. Você tem que vir pra minha casa pra me buscar primeiramente. E depois eu vou acrescentar tudo que te falta. Mas primeiro sou eu, porque através da minha presença na tua vida, você vai caminhar, você vai ter esperança, você vai ter a minha misericórdia todos os dias pela manhã, você vai ter renovo da minha parte. E quando nós buscamos as convicções erradas, Deus não nos entrega, porque Deus nunca vai te entregar algo que te tire da presença dele, ou que te afasta do propósito dele. Então você já perguntou para Deus se isso que você está pedindo é de Deus? Se é isso que Deus tem para você? Você já parou e perguntou: Deus, é essa a tua vontade? Eu estou pedindo isso, mas é isso mesmo? Porque todavia, irmãs, a vontade de Deus era maior do que a nossa. E ela sempre vai se cumprir, a gente querendo ou não. Ela vai se cumprir, porque a vontade dela é maior. A vontade de Deus é maior. Então, às vezes, nós estamos insistindo em algo que não é da vontade de Deus. Nós estamos com uma convicção errada.
E aí nós acabamos tendo uma vida de sofrimento, porque nós não queremos aceitar o que Deus tem para nós. Só que eu quero te dizer, quando você levanta a mão e aceita o chamado de Deus, não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você. Não são mais as tuas vontades, mas é a vontade de Deus sobre a tua vida. Você acha que eu pedi para Deus um dia para dirigir uma igreja? Não, porque eu sou rico. Você acha que um dia eu pedi para estar em lugares que hoje eu estou pela misericórdia de Deus? Não. Mas porque eu abri mão. Sabe o que eu pedia para Deus? Deus, eu quero só uma família. Eu quero só criar os meus filhos, lavar, passar, cozinhar, levar meu filho na escola, trazer os meus filhos da escola. Eu só quero isso, Deus. Chorava de noite porque eu queria isso. Só que não é a minha vontade. É a vontade de Deus. Não é a minha. É a de Deus. E diante de tanta vontade, até hoje, para a glória de Deus, eu tenho 5 filhos. Glória a Deus por isso. E com 5 filhos eu consigo fazer todas as coisas, porque Deus vai na frente. Porque Deus vai dando estratégia. Porque Deus vai me orientando. E se eu falar para você, até hoje eu não consegui levar filho na escola e ficar sentado esperando, buscar. Não, porque a obra não para. Porque a obra não para. Porque não é a minha vontade. Porque é a vontade de Deus. É a dele. E eu, quando eu aceitei o chamado de Deus, as coisas na minha vida começaram a mudar. Quando eu parei de brigar com as coisas que eu queria, da forma que eu queria. Quando eu parei de ser incrédula como Sara. Quando eu parei de rir, quando Deus usava os profetas na terra, as coisas começaram a mudar. Quando a minha fé parou de ser emoção e começou a ser convicção que Deus faz e pronto. Eu comecei a viver o sobrenatural de Deus. Irmãos, eu tenho 5 filhos. Eu me dediquei totalmente para a obra quando Deus me chamou. Meu esposo também, totalmente, tempo integral. Qualquer horário que nos ligar, a gente pega o carro e sai correndo para atender quem for. E durante todo esse tempo, Deus não deixou faltar nada. Nada. Eu pago aluguel. Nada. Porque eu deixei de ser incrédula, como Sara. Porque eu deixei a incredulidade ficar longe de mim. Porque eu me posicionei quando Deus me chamou. Eu parei de ter preguiça de orar na madrugada. Eu parei de ter preguiça de acordar para ir para a consagração. Eu me coloquei na brecha. Eu investi no meu ministério, eu comecei a ler. Eu comecei a comprar livro. E, mas você tem tempo? Tenho, porque eu peço, Deus me ajuda a organizar meu tempo hoje. E dá tempo de fazer tudo. Tudo. E às vezes você fica toda atarefada. Não, mas eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer aquilo. Como já foi falado aqui. E se esquecendo que você tem que buscar o Senhor. Porque é Ele que te dá força. É Ele que te dá estratégia. Ele não pode ficar em segundo plano nas nossas vidas nunca. Nunca. Ele é o primeiro em tudo. Tudo, exatamente tudo. Ele é primeiro do que o nosso esposo. Ele é primeiro do que o nosso lar. Ele é primeiro do que os nossos filhos, porque os nossos filhos são dele. A nossa obrigação é só instruir o caminho que se deve andar. Mas é dele. E nós queremos nos apegar a tudo. Nós queremos fazer tudo. Até o que não é pra gente fazer, a gente quer fazer. Até o que não é pra fazer, a gente quer se meter a fazer. Até as coisas que não são. Então eu não sei qual é o teu impossível. Só que eu quero te dizer que o teu impossível está na palma das mãos de Deus. Então não se preocupa, descansa. Fique em paz, Deus vai entrar, Deus vai fazer no tempo dele. Se preocupa na tua caminhada com Cristo hoje. Você pode enganar qualquer pessoa, irmão, mas você não engana Deus.
Porque nós temos o costume de nos maquiar. Nós podemos colocar a melhor roupa, a melhor maquiagem, vir para a igreja achando e mostrando para todo mundo que está tudo bem, mas da porta para fora Deus te conhece e sabe como você está. Ele só está esperando você admitir isso perante Ele. Deixar de querer ser forte. Porque quando você é forte, você quer fazer do seu jeito. Agora, quando você admite que você não pode, aí Deus te torna forte. Porque o poder dele se aperfeiçoa sobre a tua vida. Por isso que vem as lutas e as provas. Porque se Deus der corda, a gente se esquece de onde Deus nos tirou. Porque se Deus afrouxar a corda, rapidinho a soberba entra aqui, ó. A vaidade, tudo aquilo que Deus não quer de você. Se Deus afrouxa. Então, Deus permite situações para que a gente lembre. Peraí, eu sou dependente de Deus. Deixa eu orar mais um pouquinho. Deixa eu jejuar mais um pouquinho. Porque senão a gente se perde no meio da caminhada. Por isso que a Bíblia nos diz que a porta é estreita. A porta não é larga para a gente entrar da maneira que a gente quer. A porta é estreita, tem que ter renúncia. E pensa como é difícil renunciar. Tem que ter renúncia. Quer ver Deus operar milagre? Renuncia. Renuncia a tua vontade, renuncia a tua carne. Queira ter paz do que ter razão. Eu sei que tem homens aqui. Eu vou falar para as mulheres e para os homens que são casados também. Renuncia e tenha paz na tua casa. Renuncia e seja uma mulher sábia. Renuncia e governe a tua casa com sabedoria. Porque a Bíblia me assegura que o governo do lar é da mulher. E o homem é o provedor. Renuncia. Ai, mas eu trabalho e meu marido não trabalha. Renuncia. Ele ainda continua sendo cabeça da casa. Não mudou. Porque a lei não muda. E eu vejo muitas mulheres querendo tomar o governo do que não é delas. Não é teu. Se você trabalha, glória a Deus, glória a Deus. Mas aqui me fala que quem manda é o homem e acabou. É a Bíblia. Por isso que eu falo, irmãs, não adianta usar capa na igreja. Porque da porta para fora Deus sabe quem você é. Aí você não vive uma vida plena na sua casa, você vai culpar Deus. Aí porque meu marido não presta. Peraí, se posiciona onde Deus te chamou. Deus te chamou pro lado. Só aqui, ó, só ajudadora. Não te chamou para dar um passo à frente. Não te chamou para tomar decisões sozinha. Deus fez os dois em uma só carne. Deus não falou, ai, a mulher é mais inteligente, então ela vai tomar as decisões. É junto. O que é junto junto em tudo e acabou. E às vezes eu vejo lares destruídos, sabe por quê? Porque falta renúncia. Falta renúncia. Falta se colocar aonde Deus te chamou. É paz, não é razão. Sabe por quê? Porque quando você quer razão, naquele momento, você vai ter razão. E depois, o que você vai fazer com ela? Nada. E a paz vai durar por dias. Aleluia. Então, pra que ter razão? Pra quê? Deus sabe com quem está falando. Pra que ter razão? Se depois você não vai ter nada para fazer com ela. Não é melhor ter paz? Não é melhor viver uma vida plena com Cristo e viver o que Ele manda na palavra dEle? Hoje em dia eu vejo muitos casamentos que não vivem baseados na Bíblia. E por isso talvez que haja tanto divórcio. E por isso talvez que haja tanta família destruída. Porque não quer viver
o que está escrito aqui. Porque não busca sabedoria e discernimento de Deus. Porque se todo mundo buscasse discernimento e sabedoria diante da palavra, porque nós temos que estar baseados na palavra, muitas coisas seriam evitadas. Muitas tragédias, muitas confusões, muitas mortes seriam evitadas. Mas não, nós queremos fazer da nossa maneira e a vida toda queremos ter razão. Só que eu creio que a partir de hoje, tudo que você for fazer na sua vida, você vai se basear na palavra. Que a partir de hoje, se havia alguma incredulidade, que Deus é o Deus que pode fazer todas as coisas na tua vida, caiu por terra. Se havia algo tão impossível para você que os seus olhos não conseguiam enxergar, hoje você vai sair daqui vivendo pela fé. Hoje você vai enxergar o teu milagre pela fé. Hoje você vai buscar discernimento e sabedoria de Deus para saber de Deus o que Ele quer com você. Qual é o posicionamento que Ele quer que você esteja. Se você verdadeiramente está buscando primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Ou se você está buscando as demais coisas. Quais são as tuas convicções? O que tem te trazido para a igreja? São milagres? São curas? São portas abertas? O que tem te trazido para a igreja é a presença de Deus. O que tem te trazido para a igreja? O que tem te motivado a estar na igreja? Será que de repente é uma obrigação porque você é líder? Ou porque você louva no grupo das irmãs? Ou porque você tem uma carteirinha que diz que você é algo? Ou você está vindo para a casa de Deus para buscar primeiramente a presença dele? Para que ele possa se manifestar na tua vida como Deus do impossível. O nosso Deus, e eu até anotei algumas coisas aqui, eu vou ler. O nosso Deus é um Deus tão do impossível que a palavra de Deus nos diz que o povo dele perece por falta de conhecimento, por falta de leitura. Que a Bíblia nos relata inúmeros fatos que Deus é o Deus do impossível. Inúmeros fatos que Deus é o Deus do impossível. Deus deu um filho a Sara com 90 anos. Deus fez um escravo, José, virar governador do Egito. Aonde que isso seria provável? Deus abriu o mar para o povo de Israel passar. E ainda passar com os pés enxutos. Porque quando Deus faz a obra, Ele não deixa ninguém confundido pisando em lama, não. Ele faz a obra por completo. É no seco, é dando glória de cabeça erguida. Não é pela metade. Deus não faz. Deus mandou maná. A rocha saiu água para o povo beber. Isso é improvável. Isso é impossível para mim e para você. E talvez isso que você esteja vivendo é impossível para você. Só que eu quero que você se desprenda disso nessa tarde. Eu quero que você se desprenda disso, porque isso está roubando a tua comunhão com Deus. Isso está te tirando o foco. Isso está te trazendo preocupação e tristeza no seu coração. E Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para viver uma vida com abundância, uma vida plena na presença dEle. Não é uma vida com jugo. Isso está trazendo peso e jugo para você. Está trazendo peso e jugo. Porque se o poder estivesse na palma das tuas mãos, você já teria resolvido. Conseguiu resolver? Não, porque não é você. Porque é para Deus resolver o impossível. Então tira a mão daquilo que não te pertence. Amém? Com a permissão da missionária, vou pedir para a igreja se colocar de pé. Amém? A nossa irmã vai louvar e eu quero ministrar algo na tua vida. E eu quero que você entenda, a partir de hoje, tira a mão do que não é para você fazer.
Tira a mão daquilo que é para Deus fazer. Sabe por quê? Porque Ele não divide a glória com ninguém. Enquanto você estiver com a mão, enquanto você estiver insistindo, Ele não vai fazer o impossível. Aleluia. Ele não vai fazer, porque a glória é dele. Ele vai esperar você ter as consequências daquilo que você está tentando fazer, para depois entrar e operar o milagre. Então tira a mão. Tira a mão. Aquilo que você trouxe nesta campanha, eu quero que você entenda, não é no teu tempo. O Senhor deixa bem claro, é no tempo determinado, e o tempo é dele, não é meu e não é seu. No tempo dele, ele vai fazer. Então descansa, tira a preocupação. Neste louvor, deixa nas mãos de Deus. Ora a Ele. Coloca nas mãos dele o que está te afastando da presença. O que tem roubado a presença dele, essa preocupação que você tem trazido para a casa dele. Aquilo que você tem orado nas madrugadas porque não te deixa dormir. Irmãos, Deus tem o poder para abrir porta, para suprir necessidade, para entrar com cura, para entrar com restauração. Mas hoje Ele quer te renovar na presença dele. Então desprende para Ele te renovar, para que você possa caminhar mais uma milha, para que você possa ir à frente, para que você possa ir adiante na promessa. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Ele é. Deus, aleluia. Deus falou assim pra mim, que Ele vai entrar com cura, eu não sei. Mas Deus falou assim, que Ele deu propósito, entrei nessa causa, vou entrar com cura, vou restaurar, vou te entregar tudo que tu tem pedido, filha, tu não vai ficar envergonhada. Sua voz me encoraja a prosseguir. Diz que estão contigo, mas não estão. Sou eu quem te ajudo. Sou eu quem te Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Ele não mudou, Ele continua sendo o Deus do impossível. Ele continua com as suas mãos estendidas. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus
destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível.